Quando eu vejo uma figura parada no acostamento às 3 da manhã, eu já sei. Nem sempre vale a pena reduzir a velocidade. Olá, eu sou o Márcio Coxa, motorista, caminhoneiro, mais de 35 anos na estrada. Hoje eu tenho um caos para te contar. Vem comigo, a viagem vai ser longa. Eu vou te contando pelo caminho. Este episódio pode conter material sensível para algumas pessoas. Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. Você sabe que eu já morri? Eu já morri, eu já fiquei morto 4 ou 5 dias. Eu vi eu morto dentro do caminhão, eu conto essas coisas e ninguém acredita. E era assim, pra quem viu o Xandão, aquele rapaz viçoso, forte, não sabia o que foi a vida daquele rapaz. E não sabia o que o Xandão era antes disso tudo acontecer com ele. Era daqueles rapazes assim, que você parava pra conversar com ele, era um cara gente boa, era um cara que falava de Deus assim, que falava de coisa bonita, e todo mundo tinha uma simpatia muito grande por ele. Só para aqueles que não conheceu o passado dele, que não sabia o quanto que foi e o que foi o Xandão. A turma chamava ele de Xandão Mãozinha. Ele era um homem grandão, mas tinha uma mãozinha pequena, parecia mão de adolescente. Mas aí pegou o apelido do Xandão Mãozinha. Por ser grandão, ficou Xandão. E a mão pequena ficou Xandão Mãozinha. Os mais antigos sabiam que o Xandão foi uma lenda das estradas. Os donos de caminhão daquela época gostavam muito dele, mas gostava assim. Tinha aqueles donos que era mais ganancioso, que queria ver o caminhão rodando noite e dia, contratava o Xandão. Mas o que na verdade não sabia o Xandão é que ele estragava a própria vida dele. Lá no começo da carreira, ele caiu numa certas amizades erradas. Ele era assim: nossa, é o Xandão que vai carregar essa carga? Podia contar que a carga ia chegar antes do horário lá. Naquela época, para você pegar um caminhão, você tinha que ser o motorista, tinha que ser indicado e tinha que ser aquele cara que fazia os horários que o patrão pedia. Não tinha outro jeito. Você carregou aqui tal hora e tal hora você tem que estar em tal lugar. Se você fosse daqueles mais frouxos, daqueles mais sonolentos, você podia contar. Os patrões daquela época não queriam, não. E como tinha os motoristas naquela época que gostavam de rodar bastante, por intermédio de algumas amizades erradas, começaram, como se diz assim, a se iludir com as coisas da estrada, que na estrada tem muita coisa que não presta, e para aqueles que tem a cabeça mais fraca, vive entrando aí nesses vícios aí de tomar um rebite para se manter acordado. Na época não tinha nem teste de bafômetro, não tinha nem exame toxicológico, não tinha nada. Como se fosse nas estradas viver uma aventura. E muitos donos de caminhão gananciosos gostavam desses motoristas meio loucos. O Xandão era um dos mais famosos. Ele fumava o cigarro normal, fumava aquela ervinha verde, cheirava um pouquinho daquele pó e tomava rebite para se manter acordado e ainda tomava remédio para pressão. E nas horas vagas tomava cachaçinha. Então de tudo que você imaginava o Xandão experimentou e fazia uso. Tinha vezes que você parava no padre do posto cansado, você encontrava o Xandão lá, conversando, falando alto, que o Xandão estava fora de si. Mas como naquela época não tinha tanta fiscalização como tem hoje, o Xandão catava o caminhão e acelerava mesmo. Se a carga era para 12 horas, ele fazia em 8. Tinha muito motorista sobrando e pouco caminhão para trabalhar. Eu venho de uma época da estrada, lá nos meus começos de carreira, que eu vi muitos donos de transportadora, vi muitos encarregados falar: se você chutar uma lata, sai 5 e 6 motoristas. É totalmente o contrário do que tem passado as empresas hoje, que está nessa falta de motorista. Naquela época não, todo mundo queria trabalhar de caminhão, não tinha caminhão para todo mundo, e aquele que tinha seu emprego e que tinha aqueles patrão que era mais ganancioso e gostava de fazer uma loucura, era esse que o patrão gostava. Tinha muito patrão bom também, tinha muita empresinha boa para trabalhar. Tinha muita gente assim que se aproveitava da situação. Como se diz assim, né? Já que tá sobrando motorista mesmo, então vou forçar a barra pro caminhão render. E assim ia, sortava no lombo do motorista aquelas viagens, como se diz, aquelas viagens cansativas. E o motorista tinha que mostrar que era macho, tinha que mostrar que rodava mesmo. Nem que se fosse para fazer
uso de alguma substância. E claro que durante todo esse tempo eu passei por muitos, e a grande maioria de motoristas muito bons, muitos responsáveis, mas tinha suas exceções nas estradas. O Xandão era justamente essa exceção. Todo mundo sabia lá no começo de carreira. Além disso tudo, ele era uma pessoa assim que ele não tinha muita amizade, não. Ele não dava bola para muita amizade, não gostava de ajudar ninguém. Se viu um parceiro parado e ele, aquela agonia dele de acelerar, ele desviava, ele fazia que não via. Muitas vezes passava e a turma até comentava: olha, eu tava quebrado lá, o Xandão passou por mim nem para parar, para dar uma força para mim. E era uma pessoa assim, como se diz, aquelas pessoas ruins de coração. E a turma conta que uma certa ocasião descarregava no mercado do interior e ali você chegava à noite, você ficava esperando na esquina de um posto, até o depósito do mercado abrir amanhã cedo e se descarregar. E em volta daquele mercado, em volta daquele posto, tinha muita gente em situação de rua naquela época. E dentre essas pessoas com situação de rua, tinha uma senhora que, por infelicidade da vida, estava ali. Ela rondava ali nos meios dos caminhoneiros, pedindo um dinheiro, pedindo um cigarro, pedindo qualquer coisa que o caminhoneiro pudesse dar. Diz que esse Xandão preparou num frasco de shampoo, solução de bateria, intercap e óleo de motor. E deu para essa mulher. Ó, você lavar seu cabelo vai ficar bonito. Deu para essa mulher e essa mulher lavou o cabelo da mulher caiu tudo, nasceu ferida na cabeça da mulher e a mulher quase morreu. E a turma conta que chegando numa cidade do interior, numa descida, atravessou uma cadela na frente cheia de cachorro atrás. O Xandão fez questão de acelerar o caminhão e atropelar os cachorros tudo. Aí a turma ficou com dó, não precisava dele ter feito aquilo. Mas na verdade o Xandão era maldoso, era daquelas pessoas ruins. Ó, o Xandão já estava no seu segundo casamento, porque a primeira mulher largou dele porque ele judiava muito da mulher. Ele arrumou a segunda mulher que tinha um filho e ele disse que ele judiava desse enteado. E a turma comentava: ó, Xandão, que é distância. Muito pouca gente gostava do Xandão. Eu acho que ninguém gostava dele. Por causa desse jeito maldoso dele ser, por causa desse jeito dele fazer uso dessas coisas que muitas vezes desabonava os motoristas da época, desabonava a classe na época, então muitos não gostavam, porque naquela época tinha muito profissional da estrada que não gostava disso. E naquela noite chuvosa, os caminhoneiros que viram o Xandão sair do pátio do posto correndo daquele jeito, uns fizeram o nome do pai, outros comentaram: esse rapaz uma hora vai causar uma tragédia ou ele vai se matar. Parece que estavam adivinhando, mas aquela noite foi a virada de chave, foi o que mudou a vida do Xandão. Porque para ele a velocidade, a correria, a noite, a chuva, é como se o perigo da estrada para ele não existisse. Ele não tinha medo de nada. Talvez até porque, envolvido pela substância que muitas vezes ele usava e muitos colegas criticavam e outros até aconselhavam ele, mas ele pouco dava ouvido. Pouco ele dava ouvido. Na verdade, ele não ouvia ninguém. E naquela noite, naquela curva, na 116, ele tinha carregado aquela carga de São Paulo para Curitiba, uma carga de horário, carga que todo mundo lá na empresa, ninguém quis pegar, porque o horário era apertado. O Xandão foi o primeiro a se prontificar. Eu vou nessa carga e eu chego no horário. Como se para ele fosse um troféu, pegar uma carga que ninguém queria, fazer um horário que ninguém fazia. Mas todos os caminhoneiros que estavam ali sabiam que naquela noite, naquele tempo, naquela estrada, naquele horário, ninguém era capaz de fazer o horário que a empresa precisava. Foi justamente naquela viagem, naquela carga, onde tudo mudou na vida dele. Naquela curva, chovendo demais, ele correndo demais, ele se acidentou com esse caminhão. E ele caiu na ribanceira de uma maneira que outros que passavam lá em cima na pista jamais iam imaginar que tinha um caminhão caído lá embaixo. E das muitas alucinações que o Xandão teve quando estava dirigindo à noite, sob efeito de substâncias, aquela era para ele mais uma alucinação. Rádio Sobrenatural. Sintonize o além. Ele não conseguia entender e ver que o caminhão todo destruído, a carga toda esparramada, como que ele tinha sido jogado para fora do caminhão. Ele estava longe do caminhão, a coisa de 20, 30 metros, e ele foi se aproximando, sem entender como ele conseguiu sair, como ele foi jogado. Ele olhou no corpo, ele não tinha se machucado, não tinha nada, e ele foi chegando perto do caminhão. Quando ele chega perto do caminhão, ele vê no volante ali um corpo ali.
Mas como? Eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo. Como tem alguém dentro do meu caminhão? Quando ele foi chegando perto, quando ele foi mais se aproximando, que ele conseguiu ver, com os raios que caía com aquele clarão, ele conseguia ver que no volante do caminhão tinha um corpo. Quando ele prestou atenção, era alguém parecido com ele. Mas como eu estava sozinho, ele não tinha se machucado. Quando ele bota a mão naquele corpo, ele se vê em cima do asfalto. O asfalto que já estava lá em cima. Ele via passar os faróis do caminhão, ele em cima do asfalto. Os caminhões passavam, ele acenava, mas ninguém via ele. E naquela escuridão, de repente, ele escuta uma gargalhada. Bem-vindo à rodovia da morte. Eu já estava te esperando. Ele apavorado, ele não conseguia ver quem que falou aquilo, ele não conseguia ver de onde vinha aquela voz. Os carros passavam naquela velocidade, mesmo chovendo, mesmo com aqueles relâmpagos, ele via no clarão que não tinha ninguém além dele em cima daquela pista, e ele acenava para os caminhões que passavam, pelos carros que passavam. Passou até um carro da polícia, ele acenou, ele em cima do asfalto, no meio do asfalto, acenando, e ninguém viu, ninguém parou. E aquela voz... Bem-vindo à rodovia da morte. Eu já estava te esperando. E naquele medo e naquela alucinação, ele não conseguia entender como ele subiu aquele barranco. O caminhão estava lá embaixo, estava muito lá embaixo. E aquela voz que arrepiava até a alma dele. Eu já estava te esperando. Quem tá aí? Quem tá aí? Me ajuda! E ele gritava, não via ninguém, e aquela voz dava aquela risada. Você vai ver seu corpo apodrecer até pagar os pecados que você fez. Eu já estava te esperando. Ele, naquela angústia, naquele medo, ele só soube implorar. Meu Deus, me ajuda. Quando ele diz, meu Deus, me ajuda, ele se vê de novo de frente com o caminhão. Ele vê o corpo dele ali sentado, desacordado. Ele tenta mexer, mas nada ele conseguia tocar. É como se tivesse um escudo que não deixava ele chegar perto do caminhão, ele não conseguia colocar a mão no caminhão, ele não conseguia fazer aquele corpo, que era ele, acordar de novo. Ele não conseguia nem mesmo encostar a mão no seu caminhão. E quando de repente, quando ele imaginava o asfalto, ele se via em cima do asfalto. Os carros passando, ele acenando, ele tentando parar alguém, mas ninguém via ele. E quando ele imaginava, ele pensava de novo no caminhão, ele se via de novo no caminhão. Ele imaginava o asfalto, ele estava no asfalto. Ele não conseguia entender o tanto que ele gritava, ele via os carros passando, ele via os caminhões passando e ninguém enxergava ele ali. Ninguém viu o caminhão dele ali caído naquela ribanceira. Ele se imaginou em cima do asfalto, ele lá de novo acenando, gritando com todas as forças e não conseguia chamar a atenção de ninguém. A noite caiu mais uma vez, aquela escuridão. Aquela voz que hora ou outra dava aquela gargalhada, aquele medo, aquela angústia, e ele cada vez mais apavorado de ver o seu corpo ali sentado no banco do motorista sem socorro. Ele pensou, se o socorro chegasse antes, conseguia me salvar. Ele ponhava a mão na cabeça e eu morri, quando de repente ele se viu na frente da casa dele. Ele tentou entrar, ele tentou chamar, ele tentou bater na porta, mas nada disso ele conseguiu. Ele gritava, ele chamava pela mulher e nada, ninguém escutava. Ele vagava pela rua na onde ele morava, ele via todo mundo e ninguém conseguia enxergar ele. Bastava só um pensamento dele lá preso na serragem do caminhão, bastava só um pensamento, ele se via na frente do seu caminhão de novo. Quando ele se imaginou de novo em cima do asfalto, com todo aquele movimento que tem a BR-116, ele chamava atenção, ele tentava parar alguns carros, ele tentava chamar e ninguém via ele. Como se aquilo fosse um castigo e ele se lembrando do que aquela voz falava. Você vai ver seu corpo apodrecer até pagar os pecados que você fez. Eu já estava te esperando. Ele, numa intenção de tentar sair daquilo, ele baixou a cabeça e pediu perdão. Ele não sabe para quem ele pedir perdão, porque rezar também ele não rezava. Ele não sabia oração, ele não sabia nada, ele não era nem de igreja, pois ele se lembrou de quando menino, a mãe ensinou para ele uma oração que ele se lembrava assim vagamente. Ajoelhado de frente com aquele caminhão, ele não viu mais nada. Como se tudo tivesse desaparecido, como tudo se tivesse apagado. A única coisa que ele escutava era um barulho de uma serra cortando ferro. Ele se viu num lugar muito claro, um lugar que ele não sabia onde era. Ele estava num local muito claro, quando alguém tocou no ombro dele e falou: eles vão cuidar do seu corpo e eu vim te ajudar a cuidar da sua alma. Mas quem que é o senhor? O que está acontecendo comigo? Mas a voz calma daquele senhor conseguia passar para ele uma paz tão grande.
e esse senhor só falava para ele: vamos caminhar. E na medida que ele caminhava, ele passava por aqueles lugares que ele já tinha estado antes. Ele passou naquela rua, naquela estrada onde ele atropelou os cachorros, e esse senhor sempre do lado dele. Ele chegou naquele posto, naquela esquina, onde ele deu aquele shampoo para aquela mulher, aquela mistura que ele fez. Ele viu aquela mulher toda machucada, sem cabelo. Ele deu aquele arrependimento, ele pediu perdão para ele mesmo, como se ele tivesse que reviver tudo aquilo. Ele revia a cena dele atropelando os cachorros, ele via a cena de dando aquele frasco para aquela mulher, ele via a cena da hora que ele estava comprando uma substância que não era para ser usada, ele via a hora que ele judiava da primeira mulher, ele se via na hora que ele judiava do seu enteado. É como se aquela caminhada fizesse ele reviver toda aquela maldade, toda aquela agonia, todo aquele sofrimento que ele fazia os outros sentir. É como se naquela caminhada, do lado daquele senhor que ele nunca tinha visto na vida, fizesse ele reviver para ele se arrepender de alguma certa maneira. Ele se questionava, ele perguntava para esse senhor quem que era ele, e o senhor simplesmente falava: eu só vim para te ajudar. Nesse tempo que eles estão cuidando do seu corpo, vamos fazer essa caminhada. E fazia essa caminhada, de repente chegaram na onde o caminhão dele estava. Ele conseguiu ver na hora que o pessoal chegou para tirar o corpo dele já quase sem vida das ferragens. Ele conseguiu ver que quem falava aquela voz, quem dava aquela risada, era a própria morte que estava ali para vir buscar ele. E quando esse senhor falou: eu cheguei, através do seu arrependimento eu consegui chegar antes dela te levar. Eles estão cuidando do seu corpo lá. E aquele bip do hospital foi ficando cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto, até que ele despertou. Como de muitas alucinações que ele já teve, ele viu esse senhor ao lado da cama, com aquele sorriso sereno, naquela paz, e perguntou para ele: você é um anjo? Esse senhor simplesmente deu um sorriso e desapareceu do nada. Ele ali naquela cama de hospital, sozinho, naquela solidão, sem entender o que ele tinha passado. Ele sabia que era real. Ele viu o corpo dele no caminhão, ele viu o pessoal tirando ele do caminhão. A única coisa que ele tinha certeza que não era alucinação é que tinha acontecido um milagre. Ele agradecia que aquele anjo apareceu primeiro. Ele sabia que foi um milagre. Ele tinha sobrevivido. Passadas semanas, ele recebeu alta, ele se recuperou e com pouco tempo ele já estava na estrada. Mas daí, para quem via o Xandão, já não reconhecia mais o Xandão. E alguma coisa tinha mudado ele completamente. E ele falava para todo mundo: eu morri e vivi de novo. A morte chegou bem pertinho de mim para me buscar. Eu já estava te esperando. Mas apareceu um anjo, o anjo me salvou. Eu vi quando eles tiraram eu da ferragem. E na verdade, depois ele ficou sabendo que o caminhão passou 2 dias lá, caído na ribanceira, até que conseguiram ver. Um andarilho desses que passa pela rodovia, numa curiosidade ali, beirando a rodovia, conseguiu enxergar o caminhão dele lá embaixo. E esse andarilho que parou um carro que ia passando e falou: tem um caminhão caído lá embaixo. E pararam, foram lá ver, e através desse andarilho é que foi conseguido socorro e ele conseguiu se salvar. Dessas pessoas que andam pelas rodovias, perdidas, sem rumo, que muitas vezes ele já até jogou o caminhão em cima para assustar, um desses andarilhos salvou a vida dele. Para quem conheceu o Xandão Mãozinha naquela época, antes desse acidente, que já faz muito tempo, e para quem conhece o Xandão agora, não fala que é a mesma pessoa. Não fala nunca que o Xandão foi desse jeito, que era a mesma pessoa, totalmente mudado. Hoje ele é amigo de todo mundo gosta dele. De vez em quando eu encontro ele pelas estradas, pelos postos. De vez em quando a gente para conversar. E foi numa dessas paradas que ele contou a sua história, que já é bem conhecida ali para quem roda na rodovia da morte. E pode-se dizer que é a rodovia da morte, mas também é a rodovia da vida, porque só quem vive nas estradas sabe o perigo que elas têm. O Xandão não sabia até então
que ele tinha vivido uma experiência de quase morte. Ele quase morreu, a morte chegou pertinho para buscar ele, até conversou com ele. A morte chegou a rir para ele, chegou a avisar que veio para buscar ele. Mas a sorte do Xandão é que o anjo apareceu primeiro. E essa experiência de quase morte, o Xandão conta para todo mundo. Eu quase morri. A morte veio dar risada de mim, veio me chamar. Mas um anjo apareceu primeiro. Um anjo apareceu primeiro. Rádio Sobrenatural. Nessa história toda fica uma grande lição, que a ajuda vem, talvez, da onde menos se espera. Gostaria de levar uma lembrança nossa para sua casa? Agora temos a nossa caneca oficial do podcast Márcio Coxa Rádio Sobrenatural. Ideal para tomar aquele cafezinho enquanto eu te conto um caos. O link aqui na descrição ou na bio do Instagram, @radio.sobrenatural.